Olá, povo de Deus, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre você. Que possamos, nesta oportunidade, estarmos meditando juntos na palavra do Senhor, hoje com um tema super interessante. É tempo de mudança. Vamos usar o Salmo 119, verso 126. Que nos diz: já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Oremos. Pai amado, louvado e engrandecido seja o teu nome. Obrigado pela tua palavra, que sempre nos fala ao coração. Isto em função, Senhor, do teu Espírito que habita em nós. Fala-nos, portanto, Senhor, segundo os teus propósitos, em o nome de Jesus. Amém. Amados, a presença de um pássaro conhecido como quero-quero é comum nos pastos das fazendas. E eles se mantêm no anonimato quase sem serem vistos. Mas quando notam a presença de pessoas ou qualquer movimento estranhos, eles voam cantando com um som alto e estridente. Por isso é conhecido como dedo duro. Seus gritos dão ciência ao fazendeiro da presença de pessoas estranhas nas proximidades ou de animais predadores por perto. Este fato se dá também em função da necessidade de outros pássaros e animais também serem informados do perigo que estão correndo e da necessidade de ficarem alertas para o que está ocorrendo. Na verdade, também, amados irmãos, as pessoas de hoje devem ser informadas dos perigos que correm. Creio que nos dias de hoje estamos necessitando mudar muitas das nossas atitudes em relação à nossa vida espiritual, assim como da vida da igreja. Pensamos assim em função de Jeremias capítulo 5, verso 26, que nos diz: porque entre o meu povo se acham perversos, cada um anda espiando, como espreitam os passarinheiros, como eles dispõem armadilhas e prendem, como eles dispõem armadilhas e prendem os homens. Esse texto aqui nos fala de pessoas que estão entre o povo de Deus, que não têm como desejo levar a cabo a vontade de Deus, mas sim de apanhar os homens em seu matagal para sustentar o seu estilo de vida de esbanjamento. E aqui falamos não somente de membros de igrejas, mas acima de tudo daqueles que se dizem pastores, mas só conhecem a doutrina da ganância. Assim, a igreja tem se desviado das veredas da verdade, necessitando de uma constante reforma para recolocá-las nos trilhos da verdade. No caso específico aqui, o salmista olha ao seu redor, vê a sua nação mergulhada numa grande crise. Crise esta resultante da apostasia religiosa e do colapso moral. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, a lei de Deus é reguladora da fé, de conduta, que estava com o seu povo sendo violada. E ainda hoje é violada.
E essa crise permanece. A lei de Deus está sendo escarnecida e ignorada. Os 10 mandamentos estão sendo desprezados como coisa de nenhum valor. Por isso também nós devemos clamar por uma intervenção de Deus. E vejamos agora em que sentido a lei de Deus está sendo violada. Em primeiro lugar, por uma doutrina sem vida. Queridos, há necessidade de que a igreja tenha uma doutrina bíblica que a leve de volta à palavra de Deus, mas também e acima de tudo, da nossa volta à piedade. Quando da reforma, uma das exigências dos puritanos era doutrina pura e vida pura. Como vemos, não se pode separar doutrina da vida, pois a vida piedosa é consequência da sã doutrina. Em assim sendo, uma igreja que tropeça na palavra, jamais estará na vanguarda da luta pelo restabelecimento dos valores morais e do amor de Deus dentro dos seus corações. Segundo lugar, o sentido de ter Deus está sendo violado pela doutrina sem vida, ou pela vida sem doutrina. Se a doutrina sem vida deságua em um relacionalismo improdutivo, a vida sem doutrina nos leva ao misticismo. E há muitos indivíduos que, em nome da fé chamada de evangélica, deixam de lado as Sagradas Escrituras para buscar uma espiritualidade baseada nos fundamentos da emoção. Sendo assim, estão buscando experiências outras e não a verdade. Lemos em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, é a verdade que nos libertará. Então, não podemos desejar apenas uma luz interior. Devemos sim buscar a luz que emana da verdade. Verdade esta de Deus. Não podemos e não devemos ir atrás de gurus espirituais, porque estes são guias cegos que arrastam os que os seguem para um abismo do engano. Terceiro, pelo viver o liberalismo teológico. Muitos são aqueles que estão vivendo um liberalismo teológico. E esse nasceu do racionalismo iluminista, que consiste na ênfase dada ao uso da razão. Os iluministas rejeitavam o pensamento teológico, buscando para tudo uma explicação racional. E o homem, então, cheio de grandeza, decidiu que só poderia aceitar como verdade o que a sua razão humana pudesse explicar. E qual o resultado disso? A negação da doutrina bíblica, do cristianismo, existente na criação, na redenção e na ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia, queridos, foi mutilada em seminários, continua sendo, porque foram tomados por estes liberais que passaram a formar pastores que provocam a dispersão do rebanho de Deus.
deixando-os desorientados e famintos do pão da vida. Por isso, temos como resultado milhares de igrejas mortas, vitimadas por este liberalismo teológico, e que precisam entender que a verdade de Deus é inegociável. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, a igreja não pode abandonar a sã doutrina. Em quarto lugar, pelo viver o sincretismo religioso. E muitos vivem no Brasil um sincretismo religioso, ou seja, a fusão de diferentes doutrinas para a formação de uma nova, seja de caráter filosófico, cultural ou religioso. E no nosso caso, nós estamos aqui falando no sentido religioso. E o sincretismo mantém características típicas de todas as suas doutrinas base, sejam rituais, superstições, processos e ideologias, etc. Observamos também hoje templos lotados e multidões sem conta se acotovelando em concentrações públicas para buscar milagres de cura. E até mesmo de uma experiência que acabe com as suas angústias. Porém, estes fatos só vão acontecer verdadeiramente através do Evangelho de Cristo. Porque o nosso corpo físico, independentemente de qualquer situação ou circunstância, ele vai morrer. Só não morrerão aqueles que estiverem vivos durante o retorno de Cristo. Sendo assim, querido, nós precisamos mudar. Nós precisamos buscar uma reforma em nossa vida, para que ela seja trazida de volta em nós. Porque ela é a palavra viva do Senhor. Precisamos de pastores que amem a Cristo, que sejam fiéis às Santas Escrituras e que alimentem as ovelhas do Senhor com o trigo da verdade, ao invés da palha do sincretismo religioso. Queridos, a conclusão é que precisamos viver uma vida, a nossa vida, em uma igreja bíblica, em uma igreja viva, santa, cheia do Espírito, alegre, vibrante, e que trabalhe para o engrandecimento do reino de Deus. Uma igreja sem soberba, uma igreja verdadeiramente humilde e dependente das instruções da palavra de Deus. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nós temos a tendência de condenar um irmão no pecado que acariciamos em nosso coração e a projetar os nossos erros em alguém, a condenar nos outros aquilo que não temos coragem de condenar em nós mesmos. Em sendo assim, nós precisamos de mudança. Porém, essa mudança deve ocorrer, primeiramente, na minha vida, na sua vida. Não fique aguardando que a mudança aconteça primeiramente no outro ou nos outros. Tenha você comunhão com o Senhor através da oração, da leitura da palavra, ouvindo o que o Espírito Santo tem a lhe dizer.
Creio, amados, que o Salmo 119 e 126, que é o texto base desta palavra, que nos diz: já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Nela o salmista suplica a Deus que ele intervenha. Escute isso, preste atenção. Pobre de todos os incrédulos e evangélicos interesseiros. Se ele intervir, dando a estes o que sua palavra fala, que receberão, Santo Deus, estarão perdidos. Que esta palavra seja um alerta para a sua e para a minha vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Oremos. Pai amado, como é bom saber, Senhor, como devemos nos portar, Senhor, te buscando em oração, buscando a tua palavra a tempo e fora de tempo. Ó Senhor, nos alimentando dela, para que ela vivifique as nossas atitudes, o nosso modo de ser, para que a tua palavra viva e eficaz nos motive, Senhor, a fazermos todas as coisas segundo os teus propósitos. Permanece, Senhor, conosco, para que não sejamos confundidos, que sejamos sempre alimentados por tua palavra, e que ao notarmos, Senhor Deus, que não a estamos recebendo, tanto de pessoas que se dizem pastores, bispos e até mesmo dos chamados apóstolos, que notarmos que elas fogem aos teus propósitos, Senhor, a recusemos, que permaneçamos fiéis à tua palavra, pois é ela que nos dá vida e vida abundante. Te agradecemos por tudo. No nome santo de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do seu Filho Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre você, meu amado e minha amada irmã em Cristo Jesus, e com todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe ricamente. Fique com a sua palavra. Ore, busque a Deus e você verá a sua vida fluir como nunca viu antes. Até breve, querido irmão e irmã em Cristo Jesus.